Bom, apesar do ministro Luiz Roberto Barroso garantir que não vai antecipar a aposentadoria, o presidente Lula tem conversado com aliados para encontrar justamente um substituto para o presidente na Suprema Corte. De Brasília, reportagem de Igor Damasceno. O presidente Lula tem conversado com integrantes do governo, aliados políticos e até ministros do Supremo Tribunal Federal para encontrar um bom nome que deve substituir Luiz Roberto Barroso na Suprema Corte ainda neste ano. Segundo fontes, Lula sabe que Barroso quer se aposentar após terminar o mandato de presidente do STF. O ministro Edson Fachin já foi escolhido como sucessor de Barroso. A cerimônia de posse está marcada para 29 de setembro. O futuro vice-presidente será Alexandre de Moraes. O atual presidente da Corte tem demonstrado insatisfação com o desgaste da imagem do STF, inclusive fora do país. Atualmente, Alexandre de Moraes está sob a sanção da Lei Magnitsky dos Estados Unidos. O governo norte-americano já deixou claro que se outros ministros seguirem os passos de Moraes, também serão alvos da lei. Segundo as nossas fontes no Palácio do Planalto, o nome mais cotado para eventualmente substituí-lo seria o ex-presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco. Pacheco se aproximou bastante do governo Lula desde o início do mandato em 2023 e isso o capacitaria, seria uma credencial para que ele fosse um bom nome para o governo federal no STF. Segundo o cientista político Alexandre Bandeira, a escolha política de ministros do STF é comum, mas pode ser prejudicial. O presidente Lula, que tem a prerrogativa de fazer a indicação para a ocupação dessa vacância, já trabalha com alguns nomes, entre eles o do Rodrigo Pacheco, que foi ex-presidente do Senado, trabalha também com a indicação do atual advogado-geral da União, que defende o presidente tanto nas causas internas como nessa relação também do tarifaço do Trump, Jorge Messias. Tem também o ministro do Tribunal de Contas da União, Bruno Dantas, e o ministro da Controladoria Geral da União, Vinícius Carvalho. Geralmente, os magistrados da Suprema Corte se aposentam de forma compulsória, ou seja, quando chegam à idade máxima para permanecer no cargo, que é de 75 anos. Nesse sentido, Barroso permaneceria no cargo até 2033. Bom, aí, Dora Kramer, apesar dessa negativa dessa semana, do ministro Barroso, sobre essa possibilidade dele antecipar a aposentadoria assim que deixasse o comando da casa, mas é normal que o governo já esteja conversando, se articulando, caso abra realmente essa vaga, ou se ele já negou, não tem vaga? Olha, não sei, porque as pessoas costumam não acreditar mais no boato do que no fato, né? Então, a gente não sabe, porque também não caberia ao ministro Barroso, se perguntado, eu não sei em que circunstância, se ele tomou a iniciativa de negar ou se ele foi perguntado, porque ele ainda, na presidência do STF, não teria a menor razão para ele confirmar, ainda que ele tenha a intenção de se aposentar. Agora, essa história, essa versão, ela não surgiu em Marte, tá certo? Não brotou da Terra por geração espontânea. Não, ela surgiu de algum lugar, né? Tem uma semeadura aí, essas coisas são semeadas. Então, pode ser, não é pela negativa, ele pode, depois de deixar a presidência, perfeitamente, se for a intenção dele de deixar se aposentar antecipadamente, ele tem milhões de justificativas. A gente já viu o ministro Ellen Grace, ministro Nelson Jobim, ministro Francisco Rezec. Agora, Tiago, eu vou dar um vexame, eu esqueci o sobrenome do ministro Joaquim. Joaquim Barbosa, né, Dora? Joaquim Barbosa. Joaquim Barbosa. Que vexame, a outra completamente desmemoriada, como diz a Fernanda, totalmente desmemoriada. Então, aí você pergunta, é normal? Sim, porque quando há especulação, evidentemente que os pretendentes, eu não vou nem dizer candidatos, tá? Os pretendentes se apresentam, circulam, e cada um tem o seu lobby, cada um tem os seus apoiadores. Então, é normal, é assim que acontece. Agora, se vai acontecer do jeito que a versão circula, aí eu não sei.
E quantas vezes, não é, Deise, pessoas, como a Dora falou, se posicionam, têm expectativa, dessa vez eu serei chamado para o Supremo, mas isso não acontece, porque na hora H tem toda a articulação e é uma decisão muitas vezes pessoal de um governante. Aqui, por exemplo, em São Paulo, para o Tribunal de Justiça, quantas vezes o governador não seguiu a lista tríplice, né? O primeiro, o segundo, o terceiro? Exatamente. O desafio agora, talvez o dilema do presidente Lula, se for mesmo ter que fazer essa escolha, vai ser entre escolher, porque a gente parte do pressuposto que o tribunal ele é imparcial, né? E o presidente Lula ele vai ter que escolher aí se ele vai em alguém, algum futuro ministro que fale para suas bases, que seria mais ou menos o alinhamento do Pacheco, que tem aparecido aí no meio disso tudo, ou se fale diretamente para a Constituição, né? Que daí seria o Fachin. Então, fato é que política e o STF, o Judiciário, não funcionam sem esse lado constitucional, sem esse lado mais técnico e institucional, mas eles também precisam do lado político, né? O caso aqui, o grande desafio do presidente Lula vai ser escolher qual desses lados ele vai dar maior liberdade agora. Ele vai para o lado institucional ou ele vai preferir alguém que converse com as bases dele e prevaleça o lado político? Pois é, e uma informação que está chegando agora à noite, em meio a toda essa movimentação, a Polícia Federal em relação ao ex-presidente Jair Bolsonaro, a gente citou Rodrigo Pacheco, ao que tudo indica, o senador Rodrigo Pacheco e também o ministro Ricardo Lewandowski, hoje ministro da Justiça, ex-ministro do Supremo, os dois terão o visto para os Estados Unidos revogado, vistos revogados, então, para os dois, ou seja, essa escalada entre Estados Unidos e a Suprema Corte desde seu Cari. Então, Thiago, isso acaba reforçando justamente, é óbvio que a gente, de novo aqui, reitero o que eu estava falando, a gente espera a imparcialidade da justiça, nessa pretensa isenção. Fato é que essa escalada, ela confunde um pouco os lados, né? Você não sabe até onde é uma perseguição política, até onde o debate é realmente válido, e aí acaba sufocando, inclusive, outros debates dentro da política interna, né? Por exemplo, a gente está vendo agora, eu estava ouvindo o Thiago falando da votação da adultização. Até esses debates, eles acabam sendo contaminados, né? A gente não tem mais uma linha reta na política, não tem mais uma verdade única, né? A verdade virou uma questão de agenda política. Então, quando você vê esses fatos acontecendo, o que a gente vai ver agora é que um lado vai gritar que é perseguição política e o outro vai gritar que é a judicialização. E no meio disso tudo, o que se perde são os fatos, né? Infelizmente.